hoje nós vamos falar, né, sobre Provérbios 31:15, que fala assim: ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Então, assim, esse é um provérbio, né, poderoso que nos ensina, né, a ser relativa. A necessidade que exige, né, necessidade de um cuidado específico. Porque a mulher sábia, ela adianta as coisas, ela vai lá, olha, o que eu preciso fazer? O que Então isso é poderoso. E eu vejo assim, hoje se fala muito em rotina, né, por causa das crianças. Obrigada, meu amor. Que as crianças precisam, né, de uma rotina, mas nós também precisamos. Eu acho que quando nós criamos o hábito de ter rotina para tudo, por exemplo, aqui na minha casa, eu gosto de, aos domingos, eu organizo toda a questão, a logística do que fazer na semana, o que vamos comer durante essa semana, olho ali na geladeira, o que tem na despensa, eu preciso comprar isso, e monto o meu cardápio. Isso me ajuda muito, porque eu não tenho que ficar pensando durante a semana, o que eu faço hoje? O que tem pra hoje? Eu já programei aquilo, sabe? E isso pra mim foi assim, excelente quando eu criei esse hábito. E também nos afazeres, o que é para cada dia, que dia que eu troco as toalhas, que dia que eu troco as roupas de cama. E fica mais fácil até para eu delegar para alguém. Né? Então, assim, muitas vezes não temos alguém que nos ajude, ou se temos, precisamos saber também, né, como cuidar da nossa casa, como cuidar das nossas coisas. Uma coisa assim, incrível também que eu ouvi uma vez, foi que se você não é grato pelo que você tem hoje, Deus não vai te colocar no que você almeja amanhã. Isso é muito sério. E realmente, assim, quando você cria aquele hábito de cuidar de tudo que você tem, com muito cuidado e muito amor, Deus te confia mais. Né? Isso é bíblico. Ele vai te confiar mais. Então, isso é em todas as áreas. É no material, é dos filhos, né? É sua vida sentimental, é sua vida profissional, é sua vida espiritual com Deus. Cada vez que você investe mais, né, na sua vida espiritual, mais Deus te dá mais discernimento, te dá mais intimidade. E isso é poderoso. Então, nossas rotinas são muito importantes. Elas são fundamentais. Né? Então, você já se precaver com o que possa acontecer, né? Falar, não, eu vou cuidar de tudo isso antes. Para depois não chegar, nossa, que bagunça, nossa, você não fez isso, nossa, isso quebrou, isso estragou, né? Por uma falta, assim, de um olhar mesmo nosso, como mulheres. E isso faz toda a diferença, sim. Então, a gente tem que ser, né, atenta, proativa e cuidar do que é nosso, cuidar de tudo, né, que está ao nosso alcance. Então, através das nossas rotinas e perseverar naquilo, a gente muda muita coisa. Né? Então, assim, igual o tema hoje da live é o poder de moldar rotinas e inspirar gerações. Então, assim, através das nossas rotinas, nós podemos inspirar gerações. Eu vejo minha filha, eu não tive o hábito de acordar e ter uma mesa posta, né, esperando que eu tomar um café da manhã, nenhuma refeição, inclusive. Mas eu decidi, quando eu casei, que essa seria a minha realidade. Falei, não, meu marido sempre vai ter uma mesa posta em casa. Meus filhos vão crescer em volta de uma mesa. E isso, assim, é maravilhoso, sabe? Eu poder oferecer isso pra eles. E, assim, a Isabela acorda, a primeira coisa, ué, mamãe, se o café não está pronto, ela acorda antes de mim, ela já fala, ué, mamãe, cadê o café da manhã? Então, assim, ela já vai crescer com esse hábito, né? A família dela já vai ter isso na casa dela todos os dias, porque ela aprendeu. Então, eu estou inspirando ela a ser cada dia melhor do que eu fui um dia. Então, isso tem um impacto grandioso. O que você está plantando hoje, você vai colher em gerações futuras. Não é só, né, do seu filho, mas dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. Então, assim, olha que incrível o que nós podemos fazer através das nossas atitudes. Né? E eu falo assim, isso até no profissional. Eu abri mão de exercer, né, a minha profissão. Eu sou advogada, mas hoje eu não pego tantas ações, eu estou mais por conta dos meus filhos. E foi uma decisão nossa, em conjunto, eu e meu marido, quando decidimos ter filhos, que eu me dedicaria para os meus filhos.
E tem sido bênção. Esse é o meu maior propósito de vida, é vê-los crescendo, conhecendo a Deus, sendo tementes a Deus, sabe? E ver minha família unida, isso pra mim é a maior coisa, a maior bênção que eu tenho. Então, não é um peso pra mim, às vezes é difícil, sou mulher, às vezes, né, fico cansada, estressada, mas é a maior bênção que Deus me deu. E eu quero cuidar de tudo isso com todo o meu amor, com tudo que eu puder, com toda a minha dedicação. Então, pra mim, ter uma rotina na minha casa, organizar tudo, é bênção. É a maior bênção que Deus me deu. Então, eu quero fazer isso sempre com gratidão. A Deus, obrigada. Obrigada por isso, obrigada por aquilo. Sabe, tudo dar graças a Deus. E tudo honrar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, né, com os meus filhos, com o meu casamento. Então, tudo é pra Ele. Tudo deve ser pra Ele. Né? Se eu tenho o que eu tenho hoje, é porque Ele me proporcionou isso, é porque Ele me deu vida, é porque Ele me acorda todas as manhãs e me proporciona o melhor. Né? Então, quando nós nos propormos a algo, que a gente conclua aquilo. Eu sempre falo, às vezes a gente, né, tem tantos sonhos e tantas metas, e acaba que começa, né, naquela empolgação, tudo e tal, e logo desiste. Então, o ideal, o melhor é o quê? Propôs fazer algo? Termine. Depois que você terminar aquilo, aí você vai para o próximo passo. Por quê? Porque senão você nunca vai ter essa alegria de ter concluído algo. Nossa, propus fazer isso e olha os frutos disso. Né? Você só tem sua voz, só será ouvida se você fizer o que você propôs a fazer. As pessoas precisam ver seus frutos. Né? Através dos seus frutos, você vai alcançar, né, a admiração, o respeito das pessoas. Sem os seus frutos, você não vai alcançar isso. Né? Então é muito bom quando você vê e fala assim, nossa, olha só, Deus colocou isso no coração e eu fiz, eu fui lá, realizei, perseverei, porque, né, muitas vezes a gente tem que perseverar até o fim. E quando você vê aquela realização, você fala, uau, era isso. Né? Não existe, gente, não existe vida sem ser na vontade de Deus. Se você não fizer aquilo que Deus propôs para você, isso não é vida. Porque você sempre vai estar ali faltando algo, você sempre vai estar procurando por algo, para, né, preencher aquele vazio. Mas quando você está de acordo com o propósito de Deus, aquilo que Deus te fez para realizar, gente, é a maior bênção. Né? Eu acho que a maior bênção é a gente estar no lugar certo, no momento certo, que Deus nos fez para estar. Então você precisa aprender para ensinar. Se a gente não sabe como é que a gente vai ensinar, né? Então, esse versículo fala, né, que a gente que dá as ordens para as nossas servas, né, para as pessoas que nos ajudam. E como é que você vai ensinar se você não sabe? Impossível, não tem como. Né? Nem respeito você vai ter, porque a pessoa, ela nem sabe como é que limpa isso, ela nem sabe como é que faz isso. Então, assim, nós precisamos nos posicionar, aprender a cuidar do que é nosso, a cuidar do nosso lar, a cuidar da nossa família, com todo o nosso amor. Né? Eu acho que é uma das maiores bênçãos, né? É a herança do Senhor, nossos filhos. Casamento também, uma boa esposa, ela é dada por Deus. Então, isso é muito sério, muito sério. A gente tem que levar isso mais a sério, né? E ver, assim, que Deus pode fazer através das nossas vidas. Deus pode mudar gerações, pode impactar vidas. Né, através do amor que a gente exala, através do nosso cuidado, da nossa atenção para os nossos filhos, para a nossa casa. Então é isso, a gente deve buscar nos capacitar, aprender todos os dias, tanto espiritual como profissionalmente, né, para ter autoridade, para poder instruir outras pessoas. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você tem se dedicado a aprender? Você tem dedicado a aprender algo novo? Né? O que você tem ensinado às pessoas que estão à sua volta? Alguém tem aprendido algo com você? Talvez nós não vamos alcançar multidões de pessoas. Por exemplo, estou fazendo essa live todas as quintas, né, dedicando meu tempo a isso. Mas isso não quer dizer que eu vou alcançar multidões de pessoas. Mas uma, duas pessoas que já foram abençoadas com a minha palavra, isso para mim já está mais que pago, sabe? O meu tempo valeu a pena. Minha dedicação valeu a pena. E eu já tenho colhido assim, muitos frutos disso. Eu tenho visto várias pessoas testemunhar, né, o que Deus tem feito, casamentos serem restaurados. Então, assim, às vezes você fala, será? Será que eu falo? O povo não vai ouvir não, ninguém vai dar bola para isso não. Mas quantas pessoas estão sendo alcançadas, né, por uma decisão, por uma palavra, por um tempo que eu estou me dedicando aqui.
Então isso é a maior bênção, sabe? Que Deus pode, né, nos proporcionar. Você abençoar outras pessoas, você amar, você viver o Evangelho de verdade. Porque o maior sentido do Evangelho é isso, é mostrar amor, é poder estar com as pessoas, é amar as pessoas. Amar não significa que você concorde com o erro dos outros, mas que você demonstre amor. Olha, eu não concordo com seus pecados, eu não concordo com suas atitudes, mas eu te amo. Se você precisar, eu estou aqui por você. E é isso que devemos ser, sabe? Ser um apoio para quem precisa, né? Ser luz para quem está em meio à escuridão, que está vivendo um caos. Todo mundo vive, né, suas dificuldades do dia a dia, todos nós temos problemas. Né? Mas e aí? A gente tem abençoado pessoas, temos ministrado sobre a vida de alguém, temos orado com alguém. Né? O que temos feito? Somos bênção na vida de alguém? De uma pessoa, não precisa ser de muitas, não, de uma. Né? E é isso que eu quero encorajar cada uma nessa noite. Vamos ser bênção na vida das pessoas, vamos ter uma palavra para encorajar, vamos ensinar, né? Vamos nos capacitar para poder ensinar alguém também a viver de acordo com a vontade de Deus, a viver o melhor de Deus, né? A olhar para Cristo como um bom Pai. E é isso que eu queria deixar para vocês. Quero fazer uma oração e que Deus venha, né, nos capacitar, nos abençoar e deixar uma palavra que nossas atitudes hoje moldam o amanhã de muitos ao nosso redor amanhã, sabe? Que nossas atitudes possam influenciar pessoas amanhã, influenciar nossos filhos. Olha, aprendi isso com a minha mãe, aprendi isso com a minha tia, com a minha avó, com quem for, né? Mas vamos ensinar a viver o melhor, a ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Possamos ter sabedoria, discernimento, que o Senhor nos ensine, Pai, a viver de acordo com a sua vontade, que é perfeita e agradável. Que o Senhor nos ensine a ter rotinas, que o Senhor nos ensine coisas novas todos os dias. Que as pessoas possam, Pai, aprender conosco, Pai, o melhor do Senhor. Aprenda, Pai, a ter sabedoria, a ser paciente, a ser amável, Pai, assim como o Senhor é. É isso que te pedimos, Deus, nos dê sabedoria cada dia mais, que possamos aprender com a Tua palavra cada dia mais, Senhor. Obrigada, Pai, por esse momento. Todos tenham uma boa noite, em nome de Jesus.